Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Os versículos 1 a 23. Marcos capítulo 7, dos versículos 1 a 23. Nós vamos continuar as exposições do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 7, os versículos 1 a 23. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Eu vou ler numa versão diferente, acredito que da maioria. Eu vou ler na corrigida fiel, mas não tem problema, você pode acompanhar aí que vai dar certo. Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23. Já juntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Irmãos, um filósofo, Jean-Jacques Rousseau, ele disse assim: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O homem nasce bom e a sociedade é que corrompe. Muitos mosteiros medievais tinham esse entendimento de que o problema estava na sociedade.
E por isso as pessoas que queriam uma vida devotada, uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida pura, uma vida rendida aos pés do Senhor, eles deveriam ir para um mosteiro. E esses mosteiros eram construídos em regiões desérticas, bem distantes das cidades, dos vilarejos, das aldeias. E ali os monges, eles iriam investir tempo em oração, em outras atividades religiosas, eles iriam investir tempo no trabalho, eles iriam abrir mão de uma série de coisas, de uma série de prazeres, até mesmo relacionados à alimentação. E então essa reclusão, essa saída do meio da sociedade, era uma forma de viver uma vida pura, porque a sociedade atrapalhava, a sociedade influenciava, o meio atrapalhava. Então era necessário mudar o meio para que houvesse uma transformação, ou seja, para que eu vivesse uma vida pura aos olhos do Senhor. Só que a gente percebe à luz da palavra que o problema não está no meio, o problema está dentro do homem. O problema está no coração. Você pode mudar as circunstâncias, você pode mudar os meios, você pode mudar a geografia em que a pessoa se encontra, mas você não consegue resolver o problema do coração. Aqueles homens saíam dos centros para lugares distantes, ou seja, agora nós vamos servir ao Senhor de um jeito agradável, sem compreensão do que a palavra do Senhor diz. E por isso que o entendimento destes homens estava errado, e o entendimento de Rousseau também está errado, porque o homem não nasce bom, até porque quem corrompeu a sociedade? Foi uma força externa? Quem corrompeu a sociedade para que o homem então fosse corrompido? A sociedade é corrompida porque o homem é corrompido. A sociedade é corrompida porque o homem é mau, porque o homem é corrupto, porque o seu coração é enganoso. E aí nós percebemos que até mesmo em nossos dias, muitos crentes ainda possuem esta mente dicotomizada, dualista, aquele entendimento de que o problema está do lado de fora. Se eu abrir mão de uma série de coisas, eu vou viver uma vida santa, porque o problema está em se envolver em algumas outras coisas. Quando eu me envolvo com uma parte religiosa e abro mão de uma série de coisas que o mundo me apresenta, isto é viver uma vida santa, porque o problema está nestas coisas, o problema está nessas circunstâncias. Por isso que não é difícil alguém passando, por exemplo, pela terceira ponte, vamos colocar um homem aqui, um homem passando pela terceira ponte, e está lá um outdoor de uma loja de lingerie. Ele olha, tem um pensamento impuro, e ele diz: mas a culpa é do outdoor. Se eu não tivesse visto o outdoor, eu não teria cometido o pecado. A culpa é do outdoor. Outros que talvez podem entrar num supermercado e roubar uma caixa de leite e levar para casa, e a polícia chega, pega o cidadão e ele diz assim: é porque nós estamos passando fome. É porque nós estamos passando fome. Eu tenho um filho que está passando fome, e eu não tenho leite para dar, e eu tive que roubar. Ou seja, a circunstância que eu me encontro me levou ao pecado. Outros que talvez podem dizer assim: se fulano não tivesse me tirado do sério, eu não teria cometido essa agressão. Ou seja, se o outro não me levasse a esta ira, eu não teria cometido o pecado que eu cometi contra ele. Então, a gente começa a colocar adultério e fornicação no outdoor, a gente tem o costume de colocar roubo nas circunstâncias, o problema está nas circunstâncias, e o pecado do outro acaba sendo uma forma de me justificar, quando à luz do texto nós percebemos que o mal está dentro de nós e não do lado de fora. O mal está dentro de nós. Nesse texto,
nós percebemos Jesus deixando muito claro isso. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. O problema está do lado de dentro. E aqui o problema deles não tinha a ver com higiene, porque quando você vai ler o texto, você pode perceber assim, não, mas é claro que os fariseus estão certos. Uai, o certo é comer antes, depois de lavar as mãos. Você está lá mexendo no quintal, varrendo, pegando lixo, aí depois você senta na mesa e vai comer sem lavar a mão? Não, a questão aqui não é essa. Essa purificação não tem a ver com comer sem lavar as mãos nesses termos. É purificação cerimonial. Porque vai que eu encostei em algum objeto ou em alguém que é impuro, logo eu me tornei impuro. Então a questão aqui é cerimonialista, não em relação à higiene, é algo religioso. E isso tem um amparo na tradição. E Jesus diz: o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Vocês estão igualando, ou melhor, vocês estão colocando a tradição dos antigos acima da lei. Vocês estão colocando a tradição dos homens acima da palavra de Deus. Nós percebemos que no decorrer do Evangelho, Jesus apresenta várias vezes esses confrontos de Jesus com os fariseus. Marcos apresentou já os fariseus dizendo que Jesus não tinha autoridade para perdoar, falando que Jesus se envolvia com pecadores, falando que Jesus não ensinava os seus discípulos a jejuar, que os discípulos de Jesus não respeitavam as leis do sábado, acusaram Jesus de expelir demônios pelo poder do próprio Satanás, e agora estão dizendo assim: os seus discípulos não respeitam a tradição. Os seus discípulos são transgressores dos mandamentos dos antigos. Eles não estão caminhando de acordo com a nossa tradição judaica. E Jesus então confronta, questiona, coloca esses homens contra a parede por causa da sua hipocrisia, porque eles estavam transgredindo um mandamento da lei de Deus, colocando a tradição dos homens como uma justificativa. E aí Jesus apresenta uma parábola, dizendo que o problema está do lado de dentro, porque Jesus está em harmonia com Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, deste modo, Jesus ensina que o povo de Deus não deve viver conforme a aparência exterior, mas de acordo com a sua realidade interior. O Senhor então contrasta aqui tradicionalismo da purificação externa e a verdadeira fonte da impureza. Então vamos olhar aqui o texto. Primeiro aqui os versículos de 1 a 13, que é o confronto de Jesus com os fariseus e os escribas. Perceba aí a partir do versículo 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então esses homens vão para a região da Galileia, eles estão indo atrás de Jesus. E na verdade eles estão correndo atrás de Jesus não para ouvir de Jesus, eles não estão como a multidão procurando Jesus por causa de curas, de milagres. Eles não estão procurando Jesus para ouvir os ensinos de Jesus, eles estão procurando Jesus para ver o que ele está falando que vai contra a tradição. Eles querem pegar ele de alguma forma. Então eles estão ouvindo para descobrir um meio para acabar com a vida dele. Aí eles percebem que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E aí o versículo 2 diz que eles repreendem os discípulos. E o texto Marcos diz para a gente o seguinte: porque os fariseus, versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metais e as camas. Irmãos, a base desse entendimento rabínico está lá em Êxodo capítulo 30,
quando os sacerdotes, antes de realizar os sacrifícios, eles deveriam se purificar. Eles pegaram a ordem que é específica para os sacerdotes, aplicaram isso no contexto social, onde eles também deveriam se lavar, se purificar, porque o entendimento deles é o seguinte: vou na feira, chego na feira, é uma coisa mais fácil do mundo é você esbarrar com alguém em feira, né? Esbarrei num impuro, não posso chegar em casa e comer, porque eu estou impuro. Porque a lei diz que eu não posso comer alimentos impuros, mas a lei também diz que eu não posso tocar em algumas coisas impuras. Por exemplo, lá a história de Sansão. A gente não tem a história de Sansão que ele encontra um leão morto e pega o mel que estava no leão. Ele não podia fazer aquilo. Aquilo era contra a lei. Ainda mais ele como nazireu, não podia fazer aquilo. Ele encostou num animal e aquilo era impureza. Então o entendimento dos judeus, dos fariseus e dos escribas era: se nós encostamos nessa jarra e ela está impura, porque talvez algum imundo encostou aqui, eu tenho que me lavar primeiro para então me alimentar, para que aquela impureza não passe para mim. Eu passo então a ser um impuro diante do Senhor. Eu não posso continuar assim, com essa impureza dominando o meu coração. Eu preciso me lavar. E aqui a ideia de me lavar muitas vezes é porque a ideia é de que eles ficavam se lavando o tempo todo. Eles chegavam, não era abrir a torneirinha assim, passar uma água e já ir lá não, eles se lavavam era muito. Era aquela ideia de arrancar toda a imundície que tivesse neles. Então, era uma forma de se purificar. Eles tinham esse entendimento. E como eles tinham essa compreensão em Êxodo capítulo 30, como também tinham a compreensão lá de Levítico capítulo 11, que não podia tocar em animais, nem mesmo comê-los, né? Então, eles aplicavam essas ordenanças. Mas por que isso? Era uma busca de autojustiça. O foco dos fariseus e os escribas era realizar tudo que fosse de acordo com a lei, para que eles fossem homens bons, puros, perfeitos, comprometidos com a palavra. Era uma forma de se auto-justificar diante de Deus. É uma salvação por obras, é uma salvação por méritos próprios. E aí Jesus questiona os fariseus. Olha o versículo 5. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E olha o que Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, vocês são hipócritas. Jesus confronta os fariseus e os escribas com a palavra de Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Eles não me honram de acordo com a minha palavra, eles me honram de acordo com as palavras deles. Eles não prestam um culto a mim de acordo com o que eu revelei, mas de acordo com o que eles falam que é culto. Eles não me servem do jeito que eu digo que deve servir, eles me servem do jeito que eles dizem que Deus deve ser servido. Eles me servem, eles me honram de modo errado, porque o coração deles está longe de mim. Eles colocaram os mandamentos de homens no lugar dos meus mandamentos. Vocês são hipócritas. E aí Jesus mostra qual é o problema aqui da hipocrisia deles. Versículo 8: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Olha o contraste que Jesus está falando. Vocês estão pegando a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a Torá, e jogando no lixo. E vocês estão colocando no lugar os mandamentos dos homens, a tradição. A tradição vem em primeiro lugar, como lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Invalidais o mandamento de Deus para guardar a tradição. E aí, quando chega no versículo 10,
Jesus cita um exemplo, não é o exemplo, não é o mandamento que estava sendo transgredido, mas era um dos. Jesus cita um exemplo. Moisés disse, ou seja, a lei de Deus disse, a Torá disse, a revelação que Moisés recebeu lá no monte, disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Não é só o 5º mandamento que eles estavam transgredindo, outros mandamentos eles estavam transgredindo por causa da tradição. Corbã era uma oferta que um homem, um cidadão israelita poderia chegar no sacerdote e dizer que aquela oferta era corbã. Isso significaria que aquela parte que ele ofertou, vamos imaginar aqui uma situação, vamos imaginar que ele tem um terreno e ele agora quer ofertar aquele terreno ao Senhor. Só que corbã era uma oferta que você ofertava ao Senhor, mas você podia fazer uso. Não era necessariamente entregue para o templo, você podia fazer uso daquilo. Só que quando você declarava aquela oferta corbã, você tirava os pais. Os pais não podiam usufruir daquilo. Então, às vezes o pai estava passando necessidade, às vezes o pai precisava ser socorrido, às vezes o pai estava enfrentando algum problema, e às vezes aquela oferta que ele dedicou ao Senhor iria trazer, iria assistir, iria socorrer o pai, mas ele falava assim: não, pai, não posso, porque agora já ofertei, pai. O menino tem 100 mil guardado no banco, o pai passando problema de enfermidade, aqueles 100 mil tem condições de pagar uma cirurgia, ele fala: não posso, pai, é corbã. Mas onde está isso? Em qual lei eles encontraram corbã? Da cabeça deles. Jesus está dizendo o seguinte: vocês fazem nota de rodapé na lei, vocês criam jurisprudência para a lei. A palavra não disse isso. Vocês inventaram essa tradição, colocam essa tradição acima da lei, enquanto os pais de vocês não estão sendo socorridos, porque vocês dizem que a oferta é corbã. Vocês estão transgredindo a lei por causa da tradição de vocês. E aqui eu já quero tirar algumas aplicações desse texto. A primeira delas é o seguinte: 5º mandamento aqui, Jesus não estava afrontando crianças. Jesus não estava conversando com criança aqui não. Jesus não estava conversando com adolescente. Jesus não estava conversando com um jovenzinho de 19, 20 anos. Jesus estava conversando com um homem de barba na cara. Sabe por quê? O 5º mandamento, ele não perde a sua validade no dia que você se casa. O 5º mandamento não perde a validade no dia que você chega aos 18 anos. Agora eu sou senhor de si, agora eu tenho 18 anos, agora ninguém manda em mim, agora eu sou dono de mim, agora eu aponto meu nariz e faço o que eu bem entendo. Não. Nós aprendemos à luz desse texto que honrar pai e mãe é um mandamento que nós devemos observar enquanto os nossos pais estiverem vivos. É claro que quando você se casar, quando você se casa, existem algumas coisas que você não precisa necessariamente realizar.
por exemplo, vai sair com o marido, liga para a mãe: mãe, estou saindo com meu marido, que horas que eu volto para casa? Você não vai fazer isso, obviamente. Agora você é casado, você vai resolver isso aí internamente. Mas agora o respeito, a consideração, o socorro, a assistência, o amor, o carinho, a dedicação, continuam. Há muitos filhos que, depois que faz 18 anos, chuta o pai, fala assim: agora quem manda sou eu, minha porta do quarto tem a chave é minha, eu entro, eu saio, ninguém mexe ali dentro, quem mexe sou eu. E muitos que casam e abandonam os pais, e some, não quer nem saber do pai e mãe. Pai e mãe passando necessidade, ele não sabe nem o que está acontecendo. Então, nós precisamos aprender que quinto mandamento não perde a validade depois que nós nos tornamos maiores de idade ou nos casamos. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que às vezes nós temos uma tendência de criar nota de rodapé para mandamento. A gente é especialista em colocar vírgula, não adulterarás, mas, vírgula, e a gente coloca ali um parênteses, uma nota de rodapé, cria uma jurisprudência, ou seja, em alguns casos é possível. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, mas lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Mas a gente é especialista em criar nota de rodapé para a lei de Deus, falar o que Deus não disse, colocar palavras na boca do Senhor. Para quê? Para nos auto-justificar. Não, Senhor, é porque o Senhor sabe, né? O Senhor sabe como é que são as coisas. Não, rapaz, não se justifica. Uma lei quebrada, a única coisa que você tem que fazer é colocar o seu joelho no chão e pedir perdão. Não é encontrar uma forma de se auto-justificar. Quando a gente vai para 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10, João fala sobre isso. Se nós falamos que nós não cometemos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, diz que se nós acrescentamos qualquer coisa à palavra do Senhor, nós estamos transgredindo a palavra dele. Que a palavra de Deus não se acrescenta e nem se subtrai. Olha o que disse um comentarista chamado Mulholland: quando as tradições humanas são colocadas acima do mandamento divino, elas minam a força das leis de Deus. Às vezes, nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes, quando a gente fala sobre tradições, você pode pensar assim: mas nós não temos esse problema, porque nós não somos romanos, nós não somos romanistas que se apegam à tradição. Não, nós também corremos o risco de cair na tradição. Uma tradição que nós temos correndo o risco de cometer é a tradição familiar. Não, a minha família faz assim, nós somos criados dessa forma, as coisas funcionam desse jeito. Não, mas funciona desse jeito à luz da palavra de Deus? Outra coisa, a denominação. Às vezes nós somos mais fiéis a tradição de uma denominação do que a tradição da palavra. A denominação ganha mais valor do que a própria palavra. Atividades que nós criamos e colocamos elas ou em pé de igualdade com o culto do dia do Senhor, ou acima do culto do dia do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Olha o que disse Osborne: podemos cantar hinos com entusiasmo, ouvir sermões atentamente, curvar a cabeça para orar e parecer profundamente engajados como os fariseus, e ao mesmo tempo viver em nosso íntimo para nós mesmos e para as nossas prioridades. Irmãos, às vezes, outra coisa que nós cometemos, outro erro, é achar que a nossa simples participação no culto já é o suficiente. A nossa simples participação do culto já é o suficiente. Isso não está certo.
Qual a motivação que você tem para cultuar o Senhor? Semana passada, o Bernardo cometeu um erro. E eu falei com ele assim: você não vai assistir o desenho X que ele gosta muito de assistir lá, que você cometeu esse erro. Aí ele falou assim: desculpa, pai. Você me desculpa? Eu falei assim: desculpa, agora eu posso ver o desenho? Aí eu falei assim: por que você está me pedindo desculpas? Você está me pedindo desculpa para assistir o desenho? É. Não, então você não vai assistir o desenho. Você tem que me pedir desculpa porque você cometeu um erro, não porque você quer alguma coisa. Às vezes nós fazemos isso. Eu não venho para o culto do dia do Senhor por causa do Senhor. Eu venho para o culto do dia do Senhor por causa de mim. Porque eu quero estar aqui. Porque eu quero receber as bênçãos do Senhor. Porque eu não quero ser achado, quando Cristo voltar, dentro de casa na hora do culto. Eu tenho que ir para o culto porque me faz bem, num sentido religioso da palavra. Eu vou para o culto por quê? Qual a motivação? Qual a motivação que eu tenho para orar? Qual a motivação que eu tenho para cantar? Qual a motivação que eu tenho para ouvir o sermão? Qual a motivação que eu tenho para realizar todos os atos do culto? Se não é o Senhor, é outra coisa. E se é outra coisa, é idolatria. Se o meu interesse pelo culto não é o Senhor, eu estou com interesse em outra coisa. Nós devemos nos lembrar do que Jesus disse: adorar o Senhor em espírito e em verdade. Olha o que disse J.C. Ryle: que a história da comunidade judaica sirva-nos de advertência, a fim de que jamais brinquemos com a falsa doutrina. Nada mais vil, insignificante ou irracional há para o homem, se ele volta as costas à palavra de Deus. Em nossos dias há ramos da cristandade, onde as sagradas escrituras nunca são lidas, onde o evangelho jamais é pregado. Nesses segmentos da cristandade, a única religião que ainda resta consiste no uso de algumas cerimônias sem sentido e a observância de certas festividades religiosas e jejuns criados pelos homens. São igrejas que são organizadas para satisfazer os anseios das pessoas, onde o Senhor não é o centro, onde a palavra não está no centro, onde o evangelho não está no centro. Olha o que disse Riley também: lembremos-nos disso quando estivermos na adoração pública. Não nos devemos contentar em levar nossos corpos à igreja e deixar nossos corações em casa. O olho humano pode não detectar defeito em nossa adoração. O ministro da igreja pode olhar-nos com aprovação. Nossos vizinhos talvez pensem que somos modelos daquilo que um crente deve ser. Nossa voz pode ser a mais ouvida no louvor a Deus e na oração. No entanto, tudo será pior do que nada aos olhos do Senhor se nossos corações estiverem distantes dele. Tudo isso é apenas como madeira, feno e palha diante daquele que discerne os pensamentos e lê os segredos do homem interior. Uma vida de fachada, hipocrisia. Somos uma coisa diante do Senhor e outra diante dos homens. O diagnóstico que Cristo faz da minha alma é diferente daquilo que eu me apresento. Quando a gente vai para as cartas que Jesus escreveu para as igrejas do Apocalipse, nós percebemos isso. Igrejas ali que diziam que eram fortes, Jesus disse que ela era fraca. Igrejas que falavam que eram fracas, Jesus disse: vocês são fortes. E a pergunta é: qual o diagnóstico que Jesus tem da sua alma? Qual o diagnóstico que tem Jesus a respeito de você? Como está a sua saúde espiritual? Como anda a sua vida diante dos olhos do Senhor? Porque uma coisa é o que os outros sabem a respeito de você, outra coisa é o que Deus sabe a respeito de você. Porque às vezes nós caímos no erro dos fariseus, sermos como sepulcros caiados,
bonitos demais do lado de fora, mas podres por dentro. Podres por dentro. Aos olhos da igreja, somos os homens e as mulheres mais piedosos que pisaram na face da terra, mas diante do Senhor não passamos de hipócritas, de pessoas que não vivem de acordo com o que falam, com o que creem, com o que pregam. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Não dá para adicionar mandamentos humanos àquilo que a palavra de Deus é, porque ou ela é suficiente ou ela não é nada. A nossa Bíblia é a única regra de fé e prática. Nada pode ser adicionado, nada pode ser subtraído. Nós não vivemos de acordo com a tradição, nós vivemos de acordo com a palavra. E agora, os versículos 14 a 23. O texto diz assim: chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que o contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Jesus declara essa parábola para a multidão, mas explica a parábola para os discípulos. Os irmãos já viram no Evangelho de Marcos que Jesus sempre explica as parábolas para os discípulos. Ele não explica para os de fora. Para a multidão ele só falou: nada há fora do homem que o contamina, mas aquilo que está dentro do homem é que contamina. Pronto, virou as costas e foi embora. Aí os discípulos chegam para ele e falam assim: peraí, não entendemos nada, o que o senhor quis dizer com isso? Aí agora ele vai explicar. O problema está aqui dentro, o problema não está do lado de fora, o problema está no coração, o problema está na alma, o problema está no homem interior. Não é do lado de fora que você é contaminado. Irmãos, nós precisamos lembrar aqui e fazer uma ressalva, que Jesus não está indo contra as leis de purificação no Antigo Testamento, mas o que ele está dizendo é que aquelas leis tinham um objetivo para aquele tempo. Por exemplo, a lei levítica, quando ele fala aqui que tornando puras todas as comidas, isso significa que Jesus está indo na contramão de Levítico capítulo 11? Então, se Jesus está indo na contramão, peraí, o Deus do Antigo Testamento fala uma coisa e Jesus chega e fala outra? Então existe uma desarmonia. Não é isso. É que Jesus está ensinando para eles aqui que o problema lá de Levítico 11 era que os discípulos, os israelitas, deveriam obedecer aquelas leis como uma demonstração de uma vida de santidade. Não eram aqueles alimentos que tornavam as pessoas impuras, era uma maneira de explicar à comunidade de Israel como eles deveriam viver uma vida santa. Eu já falei com os irmãos que a caminhada do povo de Israel parece uma caminhada de crianças na escola. Eles ainda estão na pré-escola, eles ainda estão aprendendo a ler, a escrever, eles estão aprendendo a pintar, eles estão aprendendo a fazer desenho. Então Deus está ilustrando as coisas para a comunidade de Israel. Uma vida santa significa o quê? Uma vida diferente. E uma das formas de vocês viverem diferente é não comendo a mesma coisa que todo mundo come. Mas não é porque o alimento em si torna as pessoas impuras. A questão aqui não é essa. A questão é que aquelas leis, elas apontavam para algo que Jesus iria realizar quando ele se tornasse impuro, para purificar aqueles que são impuros, para nos ensinar a verdadeira santidade. Mas com a chegada de Jesus, esses alimentos
essas leis alimentares, elas perderam o seu uso. Por isso que Jesus fala aqui. Você não já parou para pensar que a comida, quando você faz uso dela, ela não vai no coração? Ela vai para o estômago. Do estômago ela vai para o intestino. Do intestino ela vai para o vaso, para a privada. Ela não entra no coração. Ela não traz imundícia para a alma do homem. Ele fala aqui, todas as comidas são puras, porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E aí o versículo 21, Jesus diz assim: porque do interior do coração, é aqui que está o problema. Nós já vimos na exposição de domingo passado, que a palavra aqui usada por Marcos para coração, é cardia, que significa coração, mente, personalidade, o caráter, a vida íntima, o intelecto, a vontade, a intenção, a sede dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, dos afetos, dos propósitos, dos esforços. É uma palavra que é sinônima de psique, que pode ser traduzida por alma ou por espírito. E as palavras de Jesus aqui têm a ver com as palavras de Tiago, lá em capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio anseio, pela sua própria inclinação interior. O problema está dentro, não do lado de fora. E aí Jesus apresenta uma lista, que vocês podem perceber que é uma lista muito parecida com a lista que Paulo usa em Gálatas, para falar das obras da carne. Só que se você faz uma comparação entre essas listas, você percebe que Jesus não cita lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, bebedices e glutonarias. Só que essas também são obras que fluem do coração do homem, são obras da carne, mas Jesus não citou aqui, até porque a lista de Jesus não é uma lista exaustiva. Ele não citou tudo que pode proceder do coração do homem, ele citou algumas coisas que podem proceder do coração do homem. Olha aí a lista: porque do interior do coração, da alma do homem, do seu espírito, do seu ser interior, saem os maus pensamentos. É do seu interior que procede os planos perversos, é do seu interior que procede os desejos malignos, é do coração do homem que procede os adultérios. E a gente percebe, à luz do que Jesus ensinou, que adultério aqui não é só um adultério físico. Jesus já explicou a respeito disso. Existem basicamente 3 possibilidades de cometer esse pecado. O primeiro deles, Jesus já mencionou lá no Sermão do Monte, é pelos olhos. É olhar aquele que não é o seu cônjuge e ter desejo por ele. A segunda possibilidade de cometer esse pecado é talvez alguns que, ainda mais hoje no tempo de mídia social, que criam amizades um pouco meio coloridas. Não chegam a ir para os finalmente, mas possuem uma amizade. E às vezes tem aquele dia difícil, aquele dia complicado, aquele dia, Às vezes a mulher está naquele dia complicado e às vezes o marido não lhe entende, mas ela tem um amigo nas redes sociais e ela se abre para aquele amigo. Ela nunca se deitou com aquele homem, mas ela está cometendo adultério, porque enquanto o marido está assistindo o jogo dele, ela está no celular conversando com o amante.
Terceira possibilidade é quando os finalmente acontece. Então, nós percebemos à luz disso que adultério é, infelizmente, um dos pecados que nós facilmente cometemos. Você, infelizmente, já caiu nesse pecado. Outro texto, prostituição, fornicação aqui na ACF. Fornicações, ou seja, a palavra grega aqui é porneia, de onde vem pornografia. Então aqui é todo tipo de imoralidade, é do interior do coração que procede a imoralidade sexual. E aqui é pornografia, masturbação, homossexualismo, sensualidade, pedofilia, zoofilia, fornicação, piadas imorais, obscenidade e tantas outras coisas que você poderia mencionar só nessa palavra. É tudo aquilo que é imoral, sexualmente falando. Então, é do interior que procede o desejo imoral. É do interior que procede os homicídios. E Jesus também explicou que você não mata alguém só pegando um 38 e dando um tiro nele. Você pode matar uma pessoa quando você guarda rancor, ódio, amargura no seu coração. Jesus já falou isso no Sermão do Monte. Então, o homicídio, ele procede do interior, do coração. O ódio, a amargura, o rancor, que pode chegar até mesmo a tirar a vida de uma pessoa. Furtos, versículo 22, Jesus fala que é do interior do coração que surge o furto. Então aqui, assalto à mão armada, assaltar uma casa, furtar água, energia, internet, sinal de TV a cabo, ou seja, os populares gatos, né? Aceitar suborno, vender algo com valor injusto, não pagar os impostos, burlar sistema e tantas outras coisas, procede do coração do homem. É do interior do homem que procede o desejo de ganhar, de roubar, de tomar aquilo que é do outro. É do coração do homem, do interior do seu coração, que procede a avareza, que é um pecado que tem ligação estreita com o furto, porque é o desejo excessivo pelo dinheiro e pelas riquezas, e muitas vezes as pessoas roubam para ter mais. E nós que estamos num país que infelizmente tem como característica a corrupção política, você sabe muito bem disso. Quantos que enfiam a mão nos cofres públicos para tomar aquilo que é do povo, para se enriquecer? A avareza, que está ligado com o furto. Mas também o avarento também é aquele que lhe falta generosidade, é o popular pão duro, é avarento. É do coração que procede a inveja. E sabe qual que é o termo grego para inveja? Inveja, oftalmos. De onde vem oftalmologia, oftalmologista. Porque o olho cobiça o que é do outro. O olho gordo, né? A inveja daquilo que o outro tem, a inveja da condição social, a inveja do casamento, a inveja dos filhos, a inveja da casa, a inveja dos bens, a inveja do conhecimento, a inveja da posição, a inveja, enfim, uma infinidade de coisas. O olho em cima daquilo que é do outro. Inveja procede da onde? Do interior, do coração. A blasfêmia. Blasfêmia significa a calúnia, injúria, né? Acusar alguém injustamente, sem prova, é mentir para fazer de tudo para destruir a imagem de uma pessoa. E isso procede de onde Jesus está falando? Procede do coração. A soberba, versículo 22, a soberba. Há muitos que são soberbos velados, outros são soberbos públicos. Existe o soberbo velado. O soberbo velado é aquele que se passa por humilde, quando na verdade é um soberbo daqueles.
E existe o soberbo público, que é aquele que se vê melhor do que os outros, mais sábio do que os outros, mais inteligente do que os outros, mais crente do que os outros, mais capaz do que os outros. É aquele que se enche, se vangloria, orgulhoso, soberbo. Então, tanto um quanto o outro procede do coração. A loucura, ou seja, a insensatez, ou seja, aquele que não é prudente nas suas palavras, nas suas ações. Lá em Mateus 7, versículo 26, Jesus diz que insensato é aquele que ouve as suas palavras e não cumpre. Paulo diz que os homens naturais, eles são insensatos, porque eles, tendo conhecimento de Deus, eles não glorificam a Deus. O sábio disse em Provérbios 28, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. E aí Jesus no versículo 23 diz assim: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que contamina o homem, fariseus? Na verdade aqui ele está falando para os discípulos, né? O que contamina o homem, meus discípulos, não é comer sem lavar as mãos, não é tocar num jarro que um gentil encostou. O que contamina o homem não é fazer isso ou aquilo outro externamente falando. O que contamina o homem não é vestir essa ou aquela roupa, não é comer esta ou aquela comida, não é beber esta ou aquela bebida. O que contamina o homem é o que está dentro, é do coração. É aqui que contamina o homem. O problema está aqui dentro, o problema não está do lado de fora. Eu trago algumas aplicações diante disso. Olha o que disse Deus a Samuel: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É o Senhor que penetra a nossa alma. Todas as vezes que eu e você lemos o Salmo 139, nós devemos terminar a leitura daqueles salmos e falar assim: meu Pai, ai de mim, porque o texto diz que não tem para onde fugir. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder. Por isso que quando você lê o Salmo 139, você tem que parar e falar assim: tem misericórdia da minha vida, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor vê tudo, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece os desígnios do nosso coração. Então, muitas vezes nós somos tentados a se passar por piedosos na frente dos outros, quando na verdade nós somos fariseus. Olha o que disse Tiago no capítulo 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Disse Jesus em Lucas 6,45: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Nós precisamos entender, à luz desses textos, que o Evangelho trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro. O Evangelho transforma a minha vida e a sua vida de dentro para fora. Eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma ilustração dada por um pastor que nós fizemos aula lá no seminário, e ele disse que certa feita um hippie começou a frequentar a igreja que ele pastoreava lá em Belo Horizonte. E ele falou assim: graças a Deus que a igreja lá, nós já tínhamos conversado a respeito de pessoas extravagantes, e a igreja já estava um tanto quanto preparada para receber essas pessoas. Então o rapaz chegou, sentou no último banco, com aquele jeitão ripão de ser, descalço, cheio de brinco, cheio de anel para os dedos, aquela coisa, uns trios. E aí foi ali, foi frequentando, até que um dia o rapaz decidiu se batizar. Disse que o Espírito Santo operou na sua vida, ele foi transformado, etc e tal. E então fez a classe, participou da classe daquele jeito, foi
avaliado pelo conselho daquele jeito, chegou na frente da igreja, foi batizado, professou sua fé, e o pastor chegou para os membros da igreja e falou assim: vão com calma, nós temos um bebê entre nós, nós temos uma criancinha em nosso meio, não se cobra das crianças o que você cobra de cabelo branco, vão com calma. O que aconteceu? O rapaz foi caminhando na igreja daquele jeitão. Um dia o rapaz chegou lá sem aquele cabelão doido, já tinha cortado o cabelo, tinha dado arrumado, sem ninguém falar nada. Outro dia o rapaz já chegou de tênis, só andava descalço. Ou seja, resumindo a história, o rapaz foi trabalhando e tal, arrumou um emprego, etc e tal, foi inserido. A igreja não mudou o cara de fora para poder transformá-lo dentro. O evangelho transformou ele dentro para ele poder demonstrar do lado de fora. Às vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos que a pessoa se converta hoje e já saiba fazer aquela oração amanhã. Nós queremos que a pessoa se converta hoje e já deixe determinadas práticas amanhã. O cara converteu hoje, você já quer que o cara largue o cigarro amanhã. O cara converteu hoje, você já quer que o camarada largue aquele cabelo esquisito amanhã. O evangelho muda de dentro para fora, o evangelho não muda de fora para dentro. A gente precisa aprender isso à luz da palavra. O evangelho muda dentro, e aí sim haverá uma transformação do lado de fora, mas é devagar, gente. Uma criança não nasce aprendendo a falar, ela vai aprender no decorrer da sua caminhada. Uma criança não nasce andando, ela vai aprender a andar. Uma criança não nasce tendo condições de ir para o ponto de ônibus, pegar um ônibus e varar lá no terminal do Ibis. Não, ela vai aprender isso com o tempo. As coisas acontecem devagar, no tempo. O problema é que a gente quer cobrar, muitas vezes, de neófitos o que nós cobraríamos de maduros na fé. Não é assim que funciona. O evangelho muda dentro. Nós aprendemos nesse texto também que nós devemos nos abster destes pecados, porque o Senhor requer de nós uma vida de santidade. E aí a pergunta que eu faço para você é: quando o Senhor olha para o seu coração, o que Ele vê? Ele vê alguém fariseu? Ou Ele vê alguém que descansa na obra de Cristo? Ele vê alguém que está querendo se auto-justificar, alguém mais apegado às tradições dos homens, aos mandamentos humanos, ou ele vê alguém que descansa em Cristo e se deleita na lei do Senhor? Quem ele vê? E a gente percebe à luz desse texto que a única saída para o homem é uma transformação do seu coração. Por isso que Ezequiel disse que o Senhor haveria de transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, porque a mudança é lá dentro. Quando há mudança lá dentro, há transformação do lado de fora. Então concluo dizendo que para muitos o problema do homem está do lado de fora, e muitos por causa disso vão chegar a seguinte perguntas: o que eu vou fazer então se o problema está do lado de fora? E vai buscar as respostas. Só que a Escritura diz que o problema está do lado de dentro e a resposta é Cristo. Cristo transforma o coração, Cristo transforma a alma, Cristo faz o homem nascer de novo. E aí na jornada do discipulado, este que foi transformado pelo poder do Senhor, esse que se reconheceu desesperadamente pecador, esse que se reconheceu indefeso, que reconhece que ele precisa de um Salvador, ele vai viver para a glória do Mestre, e ele vai confiar só no Mestre, e não nas suas práticas, não nas suas ações. Que Deus nos abençoe.